hoje, o que as pessoas precisam é olhar para dentro de si e começar a se conhecer. Essa é a verdade. A realidade é essa. O povo sofre porque falta conhecimento. O povo se torna escravo porque falta conhecimento. O povo é alienado porque falta conhecimento. O povo tem medo porque falta conhecimento. O povo fica doente porque falta conhecimento. O povo é pobre porque falta conhecimento. A pobreza física, a pobreza externa é consequência de uma pobreza interna. A doença física é consequência de uma doença interna. Uma alma doente adoece o corpo. Uma mente pobre apobrece uma pessoa. Uma alma agitada, estressada, agita uma pessoa. Deixa uma pessoa estressada. Então, tudo começa dentro da gente. E toda a consequência externa vem de decisões internas. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar para dentro de nós. Esse é o ponto. Olhar para dentro de nós. Tudo começa dali. Tudo começou ali e tudo vai terminar ali, dentro de nós. Por quê? Dentro de nós existe algo que Deus nos deu, que é a nossa alma. E a nossa alma é o lugar aonde Ele quer habitar. Ele quer habitar nos nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Então, Ele quer habitar nos nossos pensamentos. Assim como o diabo também quer. E por isso que a Bíblia fala que a carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne e ambos militam entre si. Então, a nossa luta, ela não é natural. Quando uma batalha é vencida no emocional, nós não precisamos travar uma batalha natural, física. Então, toda a batalha, por exemplo, o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia e inclusive os outros países da União Europeia, a ONU e todos os países e continentes, é porque faltou o diálogo. Acabou, não teve uma coisa amigável. Por quê? Por várias tentativas houve ali, olha, vamos dialogar, vamos conversar. Só que a batalha do diálogo foi perdida. E aí o que vem? A força. Então, quando a nossa batalha emocional é perdida, começa a batalha física. Então, por exemplo, uma pessoa que perde uma batalha contra a bebida, emocionalmente falando, e ela é dominada pelo álcool, ela vai acabar tendo as consequências externas. Divórcio, perder dinheiro, perder emprego, a mesma coisa com drogas. Então, o pecado. A pessoa que perde a batalha pro pecado, por exemplo, do adulto, vamos pensar no adultério. O homem casado com uma mulher que ele vai lá e trai a mulher. Ele perdeu a batalha. Qual foi a batalha que ele perdeu? A batalha emocional. Ele foi lá e deu vontade e ele atendeu a vontade e ele cedeu à vontade. Todos somos tentados. A tentação é algo natural. Todo mundo tem. A Bíblia diz que todos somos tentados. Por isso a oração do Pai Nosso fala: não nos deixe cair em tentação. Então, por que estaria no modelo de oração que Jesus deixou pra gente o fato da gente não entrar em tentação? Deus não permitir, não deixar que a gente venha cair em tentação. Por quê? Por exemplo, tentação é pecado? Por que não? Não sei, acho que não. Tentação não é pecado, ela é uma tentação. Se você cede à tentação, aí ela se torna um pecado. Então a tentação vem. Jesus foi tentado no deserto? Foi. Mateus capítulo 4. Mas ele foi para o deserto como? A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Então, o que fez Jesus conseguir vencer a tentação? O fato dele estar na companhia do Espírito Santo. A Isabela mexendo. Então, o fato dele estar no deserto e estar sendo guiado pelo Espírito Santo fez com que ele resistisse à tentação, por exemplo, de quando Satanás aparece e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Ele estava com fome. Novamente, Satanás aparece, coloca ele no pináculo do templo e diz: olha, se você é filho de Deus, te joga daqui. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos e não deixar que você tropece em pedra alguma. Novamente, Satanás leva ele para o lugar mais alto, mostra todos os mundos e diz: se você dobrar o seu joelho e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui.
Jesus foi tentado de todas as formas. E sempre foi colocado à prova. Mas a prova daquilo que ele dominava. Mas é isso que eu tô falando. Porque as pessoas, elas não estão armadas com as armas espirituais, não estão armadas com conhecimento, e por isso elas sofrem. Mas por que as pessoas sofrem? Porque elas não têm o conhecimento? Não, Oséias 4:6, elas rejeitaram o conhecimento. Toda pessoa que rejeita o conhecimento vai cair na mão de pais ditadores, líderes ditadores, pastores ditadores, políticos ditadores, pessoas ditadoras que vão exercer influência e domínio sobre elas, inclusive o próprio diabo, que é um ditador. Mas eu acho que sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Agora eu vou falar até um pouquinho dos crentes. Eu acho que os crentes interpretam e acreditam que eles sim têm que ter conhecimento, porque a palavra diz isso, como você mesmo citou, mas esse conhecimento vai ficar batendo boca por religião, batendo boca por ideologias, batendo boca por normas de igrejas, enfim, coisas que ao invés de ser um conhecimento libertador, é um conhecimento que nem você fala, alienador. É um conhecimento que aprisiona, é um conhecimento que faz cativo essas pessoas.